Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre Lilith nos signos. Pediram muito esse tema aqui e eu achei necessário obedecer meus seguidores. Bom, sempre que vocês quiserem sugerir vídeos é só citar aqui no setor de comentários, tá? Quem não se inscreveu ainda no canal, tem um boxinho aqui que é só você clicar que já abre a opção para você se inscrever. Ao longo desse vídeo, talvez eu cite alguns outros vídeos que vão ficar no setor de cards, que vocês podem ver quando acabar o vídeo, tá? Qual a grande importância de Lilith? A Lilith, ela mostra no mapa astral uma área onde você pode ter uma certa insatisfação. É uma área que você precisa resolver. Algumas pessoas veem Lilith muito como uma coisa kármica. Para mim, o mapa todo é kármico. Para quem já viu meu vídeo aqui que eu falo sobre astrologia kármica, eu não vejo nada no mapa que não seja kármico, porque eu acho que a pessoa tem um mapa mediante o karma dela. Então, tudo faz parte do karma. Mas Lilith e Saturno são muito associados à parte kármica, né? Ou seja, ao lado negativo. Então eu vou falar sobre Lilith nos signos. Agora, antes eu só queria dizer o seguinte: muitas pessoas veem Lilith como algo negativo, tá? Essa não é a minha visão de Lilith. Eu acho que Lilith é uma sombra, e a sombra, ela não necessariamente ela é negativa. Ela é algo que, se você a enxerga e a transforma, ela se torna algo positivo, como Jung diz, né? Então eu acho que as pessoas precisam encarar a sombra não só como algo denso, mas como algo que, se você ilumina, se você traz luz, se você enxerga aquilo, pode servir como uma mola propulsora para o crescimento interior. Então, vamos abençoar também a Lilith, não ficar nesse maniqueísmo, né? Como só é lua negra, é uma coisa densa, né? Dizem que Lilith, tem várias histórias sobre Lilith. A história de Lilith que eu mais acho interessante é a história de Lilith como uma mulher que foi criada antes de Eva, né? E que foi expulsa do paraíso porque ela queria ficar por cima na relação sexual. Ou seja, era uma mulher que tinha um lado mais ativo, um lado mais dominador, que na antiguidade poderia ser visto com maus olhos, né? Que hoje já não é mais. Então, Lilith é uma mulher que sabe, que tem consciência do seu poder. Então, na medida em que você enxerga a sombra que a sua Lilith traz e ilumina ela deixa de ser sombra, deixa de ser algo denso, tá? Então vamos, em primeiro lugar, não ver Lilith com olhos maniqueístas, olhos de positivo e negativo, mas como algo que faz parte do Yin, do Yang, e algo que deve ser sublimado, entendido, compreendido como todos os outros pontos do mapa. Também é importante notar que não é só o posicionamento da Lilith, onde Lilith está, mas como ela está aspectada, né? Então Lilith também faz aspectos, faz quadraturas, faz oposições, faz sextis, né? Então você tem que analisar, né, como que ela está, né, e em relação a todo o resto do mapa. Então vamos falar sobre Lilith em cada um dos signos. Primeiro, falando sobre Lilith no signo de Áries. Bom, a pessoa com Lilith no signo de Áries, ela tem que entender a sombra da insegurança dela, né? O Áries, quando ele não tá na luz, quando ele tá na sombra, ele acaba sendo inseguro, ele acaba tendo insegurança em relação às questões físicas dele, então acaba não se sentindo tão belo, acaba se sentindo, às vezes, feio, às vezes acaba não tendo coragem de começar coisas, né? Então, uma pessoa que tem a Lilith em Áries, ela pode estar o tempo inteiro querendo acreditar mais em si, porém sem conseguir acreditar mais em si. É como se ficasse algo sempre ali pendente, né? Inclusive pode demonstrar uma falsa arrogância, né? Pode parecer que se acha, né? Aquela pessoa que parece que é metida, sendo que na verdade a pessoa é insegura. Então essa pessoa, o que ela teria que fazer para transcender essa sombra de Lilith? Entender o motivo pelo qual ela é insegura, qual é a questão, onde ela não se sente bela, onde ela não se admira, para não se deixar levar por essa sombra, tá? Vamos então para a próxima Lilith, Lilith posicionada no signo de Touro. A pessoa com Lilith em Touro, ela vai pensar muito em dinheiro, ela vai pensar muito na área financeira, a segurança, a estabilidade financeira vai ser muito importante para ela. Porém, ela pode ter algumas dificuldades para se sentir segura nessa área. Então, por mais que ela ganhe dinheiro, que tenha um trabalho estável, que esteja tudo ok, ela acaba achando um motivo para aquilo não estar tão bom. Então, ela acaba achando uma questão, alguma coisa que não está legal, e aquilo fica meio que rondando a cabeça dela.
Então, a pessoa que tem Lilith em Touro, ela precisa ver a segurança dela não só baseada nos valores materiais, mas pelo contato com a natureza, colocar o pé no chão, sentir a energia dela conectada de uma certa maneira com Gaia, né? Que Gaia é o nome dessa energia da Terra, né? Da Mãe Terra. Essa pessoa que tem a Lilith em Touro, ela tem essa energia, digamos assim, rústica, né, selvagem da energia da natureza muito intensa, né, e para isso ela tem que colocar essa energia para fluir, então tem que estar mais em contato mesmo com a energia da terra, entrar na cachoeira, entrar no mar, se afundar na terra, né, você pode até se enterrar na terra de vez em quando o pé, colocar o pé enfiado na areia e ficar ali meditando, vendo que a segurança dela é estar conectada com Gaia e não só com a área financeira. Trabalhe, conquiste suas coisas, foque no seu lado material, porque é uma energia a ser resgatada, mas não fique sempre naquela energia, né, que a Rita Lee fala, né, que quanto mais tem, mais quer. Tente também sossegar e ver tudo que você já tem e principalmente agradecer, que é uma energia muito positiva para contrabalançar quando a pessoa tem muito a ideia da escassez. Vamos então agora para o próximo posicionamento de Lilith, Lilith posicionado no signo de Gêmeos. Quando a Lilith está em Gêmeos, a pessoa tem uma fome de conhecimento incessante. Então ela está o tempo inteiro querendo estudar, ler. Às vezes essa fome de conhecimento, ela pode ficar algo um pouco exagerado, então a pessoa pensa demais, estuda demais e acaba não decorando nada, acaba não se prendendo muito a nada, mas não no sentido de não se prender e ficar livre, mas no sentido de realmente não nada acrescentar. A pessoa pesquisa, mas digamos que nunca nada satisfaz como conhecimento. É o pesquisar por pesquisar, né? É o aprender por aprender, mas sem o conhecimento virar uma sabedoria. Então, as pessoas com a Lilith posicionada em Gêmeos deveriam focar mais em desenvolver sua sabedoria, reunir os conhecimentos, buscar os conhecimentos, que é algo positivo e essa energia de Lilith em Gêmeos vai pedir, mas também fundamentando, né? Sedimentando esse conhecimento de forma a esse conhecimento ter um fluxo, né? Ser usado na sua vida prática também. Vamos falar agora de Lilith posicionada no signo de Câncer. A pessoa com Lilith em Câncer, ela pode sentir sempre como se a família dela tivesse sendo procurada ainda. Então, às vezes ela pode ter pai e mãe, mas sente que não é amada, sente que aquilo não está o suficiente, sente que ela não está dando o suficiente. É sempre como se existisse uma incompletude em relação à ideia familiar ou à unidade familiar, seja ela existente ou não, ou seja, se ele não tiver uma família, também pode sentir isso. Então, a pessoa com essa Lilith em Câncer, ela tem que se sentir mais dentro de uma família maior, né? E ver todos como sua família, não ficar muito no apego. A pessoa com Lilith em Câncer tende a se incomodar com pequenas coisas, sofrer por pequenas coisas, tende a acumular traumas com a área familiar. Então, às vezes, nem aconteceram coisas muito graves na área familiar, mas a pessoa com Lilith em Câncer, uma pequena coisinha que já aconteceu, a pessoa já fica com trauma daquilo. Então, essa pessoa, por exemplo, que tem a Lilith em Câncer, é super aconselhável fazer limpeza de pai e mãe. Quem quiser saber o que é esse tratamento, é só clicar aqui no setor de cards, que eu cito esse vídeo onde eu falo sobre o que é limpeza de pai e mãe. Por quê? Porque é uma pessoa que tende a ficar meio que patinando em problemas familiares, de inseguranças emocionais, sem conseguir uma resolução definitiva para isso. E aquilo fica pulsando ali, atrapalhando relacionamentos afetivos, atrapalhando relacionamentos familiares, atrapalhando também os relacionamentos ligados à área profissional. Então a pessoa acaba tendo tudo quanto é problema por conta de questões que estão ali meio que debaixo do calabouço, né, digamos assim, no inconsciente atuando. Vou falar agora sobre Lilith posicionada no signo de Leão. Pessoa com Lilith em Leão, ela quer muito se colocar, ela quer o tempo inteiro estar se colocando, se deixar só ela fala, só ela se coloca. Lógico, a gente tem que ver todo o resto do mapa, né? Se a pessoa tem o ascendente todo bloqueado, ela não vai querer ficar se colocando, pelo contrário, vai ser tímida, né? Então a gente tem que analisar o contexto do mapa sempre. Mas a Lilith em Leão, no geral, é uma pessoa que tem um ego muito aflorado, né? E ela quer colocar o ego dela de uma forma muito aflorada. Então ela tem que tomar cuidado, porque às vezes ela pode acabar afastando as pessoas. Muitas pessoas podem vê-la de uma forma um pouco negativa, de uma
forma um pouco densa. Por quê? Porque vão encarar ela como sendo uma pessoa que só vive para si, que só pensa em si. Então, qual é o oposto, né? Onde a pessoa tem que ir? Ela tem que ir para a polaridade de Aquário, ela tem que ser mais humanitária, ver as pessoas por outro lado, ter uma visão mais cósmica, uma visão mais fraternal, para não ficar só em si mesma. Porém, é importante que essa Lilith em Leão, se ela estiver vivenciando a sombra dela, que é no fundo não se amar, se colocar como ego, mas no fundo tendo uma ferida muito grande de não se gostar, começar a valorizar o amor próprio dela. Então você que está vendo esse vídeo e tem a Lilith em Leão, você tem que analisar, você está no ponto da autoestima em excesso, do ego em excesso, ou você está oscilando para o outro lado, né? Ou seja, tendo problemas de insegurança, não conseguindo se amar como você gostaria. Vamos então para o próximo posicionamento de Lilith, a Lilith no signo de Virgem. Lilith no signo de Virgem já tem uma energia muito focada na segurança, na ordem. Então é uma pessoa que vai estar o tempo inteiro buscando organizar a sua vida de uma forma muito contundente e às vezes pode ficar cheio de manias exageradas. São mania de limpeza, mania de saúde, meio hipocondríaco. Então são pessoas que não podem deixar essa sombra do perfeccionismo de Virgem, do detalhismo exagerado, dessa dureza, dessa crueza de Virgem tomar conta da vida delas e ficarem sempre permeadas por essa energia, né? Então é uma coisa que pode acabar atrapalhando. Então para a pessoa, nunca ninguém tá bom, para ela também, ela nunca tá boa o suficiente, o trabalho dela nunca tá bom, tá tudo faltando alguma coisa e ela tá sempre buscando essa perfeição de uma forma extremamente insatisfatória. Vou falar sobre o próximo posicionamento de Lilith, Lilith no signo de Libra. Pessoa com Lilith em Libra, ela busca a harmonia de uma forma bem compulsiva, né? Então, nada pode estar perturbando a harmonia com todos. E isso pode tornar a pessoa um pouco puxa saco, um pouco Maria vai com as outras, então a pessoa muitas vezes não se coloca, não tem um posicionamento diante da vida porque ela tá querendo sempre agradar, ela tá sempre ligando para o que os outros pensam e aí de uma certa maneira quando ela tem que se colocar, quando ela tem que dizer qual que é a opinião dela e isso vai gerar algum conflito, ela já não consegue. Então a pessoa com o posicionamento de Lilith em Libra, ela tem que ter muita calma, para também sentir segurança no que é um posicionamento dela e não ficar sempre só dando ouvido aos outros ou com medo de se colocar, de uma certa maneira trazendo uma impressão para os outros de que é uma pessoa muito, sabe, chuchu sem sal, uma pessoa que nunca está de uma certa forma sendo ela mesma, mas tentando camaleonicamente se adaptar às situações. Vamos para o próximo posicionamento de Lilith, Lilith no signo de Escorpião. Gente, Lilith em Escorpião tem uma energia focada na área sexual que pode estar bem bloqueada. Então pode ser uma pessoa que tenta se soltar sexualmente, né? Mas que essa energia é como se fosse um vulcão né, que está ali dormente, querendo se liberar, mas que pode ter algum bloqueio. Isso a gente tem que ver olhando o resto do mapa, qual o posicionamento que essa Lilith está, em que casa que ela está, se ela está na casa 8, por exemplo, que tem relação com a sexualidade, fazendo uma oposição com Saturno, isso vai ser agravado, né? Como eu disse, a gente sempre tem que ver o contexto do mapa para poder realmente traçar uma interpretação. Tudo sem ver o contexto do mapa é passível de erros em termos de interpretação dentro de astrologia. Você só consegue fazer uma interpretação acertada na hora que você está vendo o mapa todo. O resto a gente está setorizando. Pode funcionar como pode não funcionar a interpretação, tá? Então, essa Lilith posicionada em Escorpião, ela vai trazer esse bloqueio na área sexual, ao mesmo tempo uma sexualidade intensa, que ela pode às vezes não conseguir colocar de uma forma muito saudável. Então, é uma pessoa que precisa trabalhar a sexualidade dela de uma forma bem plena, desenvolver a sexualidade dela de uma forma muito solta, sem bloqueios, sem preconceitos, sem ficar se julgando e, inclusive, sem ficar julgando os outros, tá? Outra questão em relação a Lilith em Escorpião é que é uma pessoa que ela tá o tempo inteiro querendo se transformar, né? E essa busca, né, essa intensidade na busca de transformação, nem sempre ela é feliz. Muitas vezes a pessoa observa muitas coisas que ela quer ser diferente, ela nota muitas coisas, mas não consegue efetivar as transformações, né? Então seria importante para ela observar, né? Então a pessoa que tem um Lilith em Escorpião, né, quem tem a Lilith em Escorpião já faz uma listinha aí
do que interessa é transformar. Tem o ritual de limpeza aqui no meu canal do YouTube, onde eu dou algumas dicas para você fazer um ritual para limpar as coisas que não te agradam e foca nessas transformações. Vou falar agora sobre a Lilith em Sagitário. A Lilith em Sagitário, ela traz uma coisa muito intensa no sentido de buscar a liberdade, né? Então a pessoa ela é muito libertária, ela de uma certa maneira não consegue nunca se sentir totalmente livre, sempre ela tá se sentindo presa a alguma coisa, porque o desejo dela de liberdade chega a ser uma coisa um pouco compulsiva. Então nunca tá bom, ela sempre pode melhorar, ela sempre acha que estão prendendo ela, os conceitos dela mudam muito, então uma hora acredita numa coisa, daqui a pouco já pode estar acreditando numa coisa completamente diferente, e isso, lógico, né, gente, pode trazer uma certa inconstância, pode trazer uma certa dificuldade na vida da pessoa. Ela tem que não ter esse desejo compulsivo pela liberdade, sentir a liberdade como algo positivo, mas não de uma forma que tudo tá querendo tirar a liberdade dela. Outra questão é que é uma pessoa que pode ter problema, às vezes, com línguas ou com conflitos religiosos, pode ficar, às vezes, um pouco fanática em relação àquilo que ela acredita, e isso é algo que deve ser assim observado para não ficar aquela pessoa um pouco dogmática em relação ao que ela acha que é o mais correto, principalmente nesses aspectos éticos, religiosos e filosóficos. Agora eu vou falar sobre Lilith posicionada no signo de Capricórnio. Lilith em Capricórnio, ela tem a questão muito forte com a responsabilidade, mas sempre achando que não está sendo responsável o suficiente e com dificuldade de ser responsável o suficiente. Então é uma pessoa que está sempre ali, ai, quero ser certinho, quero fazer as coisas da forma correta, mas que acaba não conseguindo fazer as coisas de uma forma correta, acaba sempre sendo boicotado. Então é aquela pessoa que quer sempre ser responsável, mas quando vê não está sendo responsável. Né, e tá fazendo alguma coisa errada, e tá chegando atrasado, e tá fazendo alguma coisa que não gostaria. Então a Lilith em Capricórnio chega a ter uma obsessão, né, com a carreira, com a sua própria realização, com a responsabilidade, com as coisas que tem que fazer, e de uma certa maneira pode ficar uma pessoa muito obsessiva com isso. Então é uma pessoa que eu aconselho meditação, oração. Ela tem que tentar relaxar mais em relação a essa obsessão dela na ambição e na realização dela material. Isso é importante, mas deve ser feito de uma forma leve, sem tanto, assim, aquele foco exagerado, né, que de uma certa maneira tiraria a paz da pessoa. Agora eu vou falar sobre a Lilith em Aquário. Bom, o posicionamento da Lilith em Aquário mostra uma pessoa que não gosta de ser igual aos outros, isso de uma forma até um pouco obsessiva também. Então a pessoa com Lilith em Aquário, ela quer ser diferente. Se colocarem ela numa coisa que ela é igual a todo mundo, ela já vai ficar incomodada. Então ela vai fazer alguma coisa, o dela tem que ser diferente. A forma como ela causou algo para alguém tem que ser diferente. Então, alguém gosta dela, a forma como a pessoa gosta dela tem que ser uma forma que a pessoa nunca gostou de ninguém, só tá gostando dela, né? Então, a Lilith em Aquário tem que tomar um pouco de cuidado com essa mania de ser diferente, né? Porque ele acaba sendo uma pessoa igual nesse sentido, porque tudo quer ser diferente. É uma pessoa que pode se atrair por pessoas, às vezes, um pouco que vão fazer ela sofrer, pessoas um pouco pesadas, tem que selecionar bem isso. E pode ser uma pessoa que quer se sentir em contato com realidades cósmicas superiores, com verdades superiores, mas não consegue sentir isso. Então é uma pessoa que a oração seria muito positiva para ela conseguir elevar a frequência dela, sair um pouco do mental e sair dessa coisa do ego de que tenho que ser diferente, sou especial, né? E ter mais humildade em relação a quem ela é, mesmo que em algumas coisas ela seja igual aos outros. Vamos então para a próxima Lilith, a Lilith posicionada no signo de Peixes. As pessoas com Lilith no signo de Peixes, elas sentem uma necessidade muito grande de se desenvolver espiritualmente, porém podem se sentir muito absorvidas em determinadas situações. Então, exemplo, a pessoa com Lilith em Peixes acaba se envolvendo muito com os problemas dos outros, alguém chega, contou um negócio para a pessoa com Lilith em Peixes, pronto, ela já está arriada, porque a pessoa contou um negócio, aquele problema nem era dela, mas ela já vivencia aquilo, às vezes ela não consegue nem ajudar a pessoa, nem ela mesma, porque ela vai absorvendo muito determinadas energias. É uma pessoa que, para sair disso, precisa ter uma espiritualidade muito saudável, precisa se sentir muito conectada com Deus, para que ela não fique perdida nas emoções dela mesma e também das outras pessoas que ela é mais próxima e dos locais onde ela frequenta. Pessoa com Lilith em Peixes também pode ter problemas com o uso da espiritualidade, então é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado com a forma como ela vai usar a espiritualidade, não misturar, por exemplo, espiritualidade com ganho financeiro,
tá? Não se iludir com seitas fantásticas, coisas que de repente estão querendo enganar ela e que querem tirar dinheiro dela. A pessoa com Lilith em peixes tem que tomar muito cuidado com o fanatismo e com uma certa ingenuidade em relação à busca da religiosidade e do contato com Deus que ela tanto busca e tanto precisa nessa vida. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Lilith nos signos. Quem tiver sugestões, como eu disse, é só colocar aqui embaixo. E quem ainda não se inscreveu, gente, só clicar aqui no box que já aparece a opção para se inscrever. Serão todos muito bem-vindos e eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Namastê!